Eu quero te dizer que muitas vezes existem bênçãos amarradas na sua vida, porque você tem aberto a boca e tem dito para pessoas erradas aquilo que o Senhor tem reservado para você. Louvado seja Deus. Quero te convidar nessa noite a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 50, Salmos de número 50, versículo 14, amém? A palavra diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Repita comigo: votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vai lá em Eclesiastes, capítulo de número 5, Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 4, diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, fala comigo, voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Amém? Até aqui podem se assentar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre voto. Vocês sabem o que é voto? Quando fala de voto, se for época de eleição, o povo já fica todo assanhado, né? O político fica 4 anos, 3 anos e meio sem passar em lugar nenhum. Ano de eleição, ele começa a bater na porta do povo, tomar água no copo sujo, tomar café ruim, e tá tudo certo. Mas não é desse voto que eu quero falar com os irmãos. Não é desse voto que eu quero trazer lucidez para os irmãos. Não que ele não seja importante, porque a Bíblia diz que quando o povo escolhe mal, quando tem um líder ruim, ou seja, um líder escolhido pelo povo, toda uma nação sofre, perece. Mas não é disso que eu quero falar, até porque isso não é lugar para falar de política, embora alguns façam isso, mas eu acho que não convém. Mas nós vamos falar sobre voto na luz da palavra de Deus, na luz da Bíblia. E o interessante é que nós acabamos de ler um salmo, um dos 3 escritos por Asaf. Asaf, que foi um levita do Senhor, um servo do rei Davi, alguém extremamente obediente ao Senhor, mas que, como já foi pregado aqui em outras vezes, alguém que já passou por alguns problemas de tristeza e depressão. Asaf então escreve esse salmo, e que anos depois pôde ser confirmado na pessoa de Salomão, quando escreve talvez um dos livros mais sábios da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. E o interessante é quando nós vamos entender o significado daquilo que nós acabamos de ler. 2 pontos são enfatizados tanto por Asaf quanto por Salomão. Eles dizem sobre voto, e na mesma frase, no mesmo verso em que ele fala sobre voto, ele também fala sobre tolos.
E o engraçado é que Salomão destinou praticamente todo o capítulo 5 de Eclesiastes para falar sobre tolos. Tolo, de acordo com o dicionário, é alguém que é tonto, ingênuo, que não tem inteligência ou juízo. Você já viu alguém virar para uma pessoa que estava assim meio que lelé da cuca e falar: rapaz, você deixa de ser tonto, esse cara não tem juízo, esse cara é um maluco, como que ele faz um negócio desse? Você quer ver se você está dirigindo e tem um cara fazendo uma ultrapassagem perigosa, não permitida, ele fala: que cara sem juízo, que cara tonto, que cara louco, que cara que não tem juízo algum. E isso é o que significa, de acordo o nosso dicionário, para a palavra tolo. E o tema que a gente traz dessa mensagem é o poder de um voto. E nós vamos entender o quão profundo é quando nós fazemos algum voto, algum juramento para Deus. O quão profundo é no mundo espiritual quando nós fazemos isso. E Asaf, ele diz que é necessário que façamos ações de graça, e é necessário que façamos votos a Deus. E o engraçado é a classificação das palavras, a colocação destas palavras. Asaf não fala que primeiro eu tenho que fazer um voto para depois eu fazer uma ação de graça. Não, mas ele diz: primeiro faça ação de graça, depois você faça votos a Deus. Então, na escala de prioridades para que eu seja abençoado por Deus, ou para que eu tenha algum pedido atendido, primeiro eu tenho que ser grato. E quantas pessoas são pessoas extremamente ingratas e vivem reclamando porque a vida não melhora, mas a pessoa acorda e sequer agradece a Deus pelo fato de estar respirando. É aquele reclamador nato. Se chove, reclama que está molhando, está sujando tudo. Se faz calor, reclama que está suando. Se está ventando, reclama que está entrando poeira dentro de casa. Nada nunca está bom. Mas essa pessoa, ela tem a coragem de abrir a boca e dizer: nada acontece para mim. Como que vai acontecer? Como que você vai ter uma resposta de Deus? Como que você espera Deus ter algum tipo de relacionamento ou compromisso contigo se você é uma pessoa extremamente ingrata? Se você é uma pessoa que não tem coragem de demonstrar a sua gratidão ao Eterno. Vamos inverter as coisas. Imagina agora que você tem um amigo ou uma amiga e que você vive constantemente se doando, fazendo favores, e essa pessoa nunca te agradece, nunca é grata, nunca é grato. E quando você precisa de um favor, ela te vira as costas, demonstrando total ingratidão para com você. Como você se sentiria? Como você reagiria? Você queria ter um relacionamento com uma pessoa ingrata? Você gostaria de ter um relacionamento com esse tipo de pessoa? Com certeza não. Então por que você acha que Deus vai querer se relacionar contigo? Uma pessoa egoísta e ingrata, uma pessoa arrogante, uma pessoa que não consegue enxergar nada de bom que a vida tem lhe oferecido. Mas nós achamos
que temos o direito, porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para que tivéssemos vida eterna, não vida boa na terra. As pessoas confundem, elas acham que quando levanta a mão e aceita Jesus, começa a ir para a igreja, todos os seus problemas foram solucionados. Não foram. Você acabou de cumprir o requisito para ser salvo. Agora é negar-se a si mesmo, agora é viver uma vida reta e seguir o conselho de quem? Dos ímpios? Claro que não. Claro que não. Salmo capítulo 1, Salmo 1 diz o que? Bem-aventurado é o homem, ou o varão, ou a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. E está assim de gente dentro da igreja, procurando conselhos na internet, procurando conselhos com um amigo ímpio, procurando conselhos com todo mundo, mas nunca quer procurar um conselho com quem? Com o seu pastor, com a sua liderança. A Bíblia diz o que? Segui os vossos pastores, os vossos líderes. Para quê? Para que te vá bem, para que você prospere, para que você caminhe bem. Então, da mesma forma que eu sou uma pessoa feliz quando eu não ando segundo o conselho dos ímpios, quando eu faço o contrário, qual é o contrário de feliz? Triste. Qual é o contrário de bem-aventurado? Mal-aventurado. E quando eu começo a andar segundo estes conselhos, eu começo a ser contaminado com coisas do mundo. E aí aquela aliança que eu fiz com Deus, ela começa a se rachar. E então votos que eu fiz com o Senhor, eu começo a olhar e falar, não tem problema não, porque o meu amigo falou que não tem problema, porque eu me casei, mas o casamento não está dando certo, e meu amigo falou que não tem problema se separar. Não, é porque agora eu prefiro ficar em casa e assistir as lives do que ir para o culto no templo, porque o meu amigo me falou que não tem problema, porque está tudo certo. E os votos que eu fiz, eu começo a descumpri-los, eu começo a quebrá-los. Deus não chegou para nenhum de nós e falou, eu quero que você faça um voto, eu quero que você faça um jejum, eu quero que você agora faça isso dessa forma. Não. Ele diz, eu estou no céu e você está na terra. Ao entrar, guarda o teu pé, ao entrar na casa do Senhor, não apressa-te a falar, porque pelo muito falar, você pode acabar se tropeçando nas próprias palavras. Isso vale não apenas dentro da igreja, não apenas no mundo espiritual, mas vale também na nossa vida secular. Você que tem a língua que não cabe dentro da boca, que faz uma promessa para você e você já corre contando para 10, 20, porque você não consegue se controlar. Eu quero te dizer que muitas vezes existem bênçãos amarradas na sua vida, porque você tem aberto a boca e tem dito para pessoas erradas aquilo que o Senhor tem reservado para você. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de falar, mas há tempo de calar-se. Há tempo de fechar a boquinha e não permitir que a sua bênção seja retalhada. Como que o diabo vai retalhar a sua bênção? Começa a contar para um e para outro, para você ver. Começa a contar e você vai ver um monte de retaliação que vai cair sobre a sua vida. Cuidado. Cuidado com as pessoas que você tem tido como confidentes. Cuidado com as pessoas que você tem buscado se aconselhar. Cuidado com aquilo que está roubando a sua paz, porque essas coisas acabam minando as suas forças e roubando a sua paz.
Ou eu estou falando alguma abobrinha aqui? Ou nunca aconteceu de Deus te dar uma profecia e você correr e contar para um amigo? Ou você não recebeu nenhuma profecia, começou a trabalhar e fala assim: agora vou juntar aqui, vou comprar uma casa, ou eu vou casar, e vai lá e conta para o amigo. O que acontece? O amigo vai te apoiar? Você está ficando louco? Faz isso não. Para quê? E aí você já vai lá e desanima. A sua felicidade vai lá para o chão. E você entra num estado depressivo momentâneo, que é um estado de profunda tristeza. E sabe quem fica feliz com a sua profunda tristeza? O diabo. Se Deus se alegra com a sua felicidade, e a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. O diabo, ele se alegra com a nossa tristeza, com a nossa derrota aparente, com a nossa queda, com o nosso fracasso. É disso que ele gosta. É com isso que ele fica feliz. E ao consultar o significado da palavra voto, no mundo secular, é um modo de manifestar uma vontade, uma opinião. Vai ter uma eleição, e aí essa eleição para prefeito ou presidente, ano que vem é a eleição para presidente, somos convocados para quê? Votarmos. Todo aquele que tem mais de 16 anos, que possui título eleitoral, precisa comparecer no dia da eleição para quê? Exercer a sua cidadania e votar. Não é assim? Então você vai exercer, vai manifestar a sua opinião. E o povo fala assim: é quando o povo tem voz, então tem que fazer direito. Porém, na Bíblia é totalmente diferente. Voto no hebraico, ele é traduzido pela palavra neder, que significa oferta votiva, que tem conotação de consagrar verbalmente a Deus algo ou alguma coisa. É um comprometimento, um empenho da palavra com ela mesma, que não pode ser quebrado. A Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito em que língua? Hebraico. Se nós pegarmos os manuscritos originais, vai estar aqui, no lugar da palavra voto, vai estar neder. Então, se votou, ou seja, se fez o ato de neder, quer voltar atrás? Já fez? É never em inglês, não faça. Se votou, não quebre. Porque a Bíblia diz que é o quê? É melhor não votar do que votar e não cumprir. O voto é um compromisso da palavra com ela mesma. E nós achamos que a palavra, ela não tem poder. Nós vivemos em um mundo em que só conta o que está no papel, e a palavra, ela perdeu o poder. Os famosos acordos verbais, fio do bigode, como os antigos falavam, perdeu o poder. Mas para Deus continua valendo. Então, se você fez um voto, cumpra. E se eu não cumprir, pastor? O que acontece se eu não cumprir? E aqui eu listei 3 pontos a serem observados acerca do voto. Sempre nós ouvimos relatos de pessoas que fizeram um voto e tiveram um pedido atendido. Nós já ouvimos relatos, já aconteceu comigo. Fazer um voto e ter um pedido atendido. Geralmente, quando algo está muito complicado de acontecer, o que nós fazemos? Um voto. Daniel, o que ele fez? Um voto com o Senhor.
durante 21 dias eu vou jejuar, Senhor, e vou comer apenas legumes. Apenas legumes. Por quê? Porque vinha uma batalha espiritual por aí. A Bíblia diz que quando Daniel começou a orar, imediatamente a oração dele foi respondida. Mas quando o arcanjo foi descer com a resposta para entregar para Daniel, houve o quê? Batalha espiritual entre o anjo e demônio. Para quê? Retalhar a bênção de Daniel. Mas Daniel perseverou em quê? No voto que ele fez ao Senhor. Foi 21 dias sem comer carne, 21 dias de legumes. 21 dias assim ele cumpriu. Porque ele sabia que ele estava fazendo um acordo, não era com um amigo dele de escola. Ele estava fazendo um acordo, não era com seus amigos contemporâneos que estavam exilados na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não, ele não estava fazendo um acordo com o rei Nabucodonosor. Não, ele estava fazendo um acordo com o rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus não falou para Daniel: Daniel, faça um jejum. Não, mas Daniel, de livre e espontânea vontade, ele fez um voto para Deus e ele cumpriu com o voto que ele fizera com o Senhor. Tem pessoas que falam assim: ai meu Deus, eu estou com uma causa na justiça, Senhor, se essa causa sair, eu vou devolver dessa causa o dízimo, 10%. Aí quando a causa sai, Mamon enche o coração daquela pessoa, e ela olha e fala assim: 100 mil reais, eu vou devolver 10 mil, é muito dinheiro, né? Vou devolver 10, não vou devolver só 1.000 e vou ficar com 9. É melhor nem votar, meus irmãos. É melhor nem votar do que votar e não cumprir. Se votou, siga o conselho dos mais velhos: o que é combinado não é caro. E esse combinado você não fez com o seu pastor, você não fez com o seu marido ou com a sua esposa, mas você fez com Deus. E você fez um compromisso, você verbalizou, e agora tem um acordo selado da sua palavra consigo mesmo. E aí, enquanto eu estudava sobre isso, eu comecei a indagar a Deus: mas Senhor, porque então quando eu faço um voto em que o Senhor sabe que eu não vou cumprir, ainda assim o Senhor cumpre? Ou isso nunca aconteceu? Uma vez, meados de 2010 mais ou menos, trabalhava eu em uma loja de calçado e tinha um rapaz, eu era novo convertido, tinha um rapaz que chegou para conversar comigo e falou assim: uma vez eu fiz um voto para Deus e falei com o Senhor assim, e ele não é cristão. Falei com Deus assim: Senhor, eu preciso que você me ajude nessa resposta disso aqui. Se o Senhor me ajudar, eu vou começar a ir para a igreja. Aí Deus foi lá e respondeu. Ele foi um culto, 2, 3, depois sumiu. Não foi mais. E aí Senhor, por que então que o Senhor cumpriu? Primeiro, porque o Senhor é fiel, e a fidelidade dele não está condicionada à nossa infidelidade. Segundo, e aqui é um detalhe muito importante, é saber que tem pessoas que fazem um voto com o intuito de cumprir, mas no meio do caminho não tem força suficiente para cumpri-lo. É por isso que Salomão falou: olha, não apressa-te em falar, não apressa-te em fazer logo um voto. Não, calma, veja primeiro, reflita, porque tem pessoas que são emocionadas. Elas estão ali no culto, o culto avivado, o pastor fala assim: olha, vamos fazer uma corrente de oração, vamos orar 3 da madrugada. Quem dá o nome? Sabe, nego levantando a mão, os emocionados são os primeiros. E ele não reflete e fala assim: sério, 30 dias orando 3 horas da madrugada, 30 minutos de oração, e o abençoado nunca orou nem 10 minutos de madrugada. Mas ele emocionado levanta a mão e vai 1 dia, 2, 3 e parou. É porque ele não tem palavra? Não, talvez não é isso.
Talvez ele agiu de forma precipitada, achou que ia dar conta e não deu. Então é por isso que o conselho fala: olha, não apressa-te em falar, calma, tenha calma, respira, calma, respira, conta até 10 e veja se você vai ter condição de fazer, veja se você vai conseguir fazer. Não, olha, a gente vai, Senhor, eu vou fazer um voto para o Senhor agora, que eu vou te ofertar todo mês R$100 na sua casa, e o abençoado está desempregado, mas eu estou fazendo pela fé. Calma, meu irmão, calma, calma, não vai na onda de alguns manipuladores de palco, senão você vai acabar se arrebentando no meio. Porque tem algumas pessoas que infelizmente não agem como pastores, e sim como manipuladores de palco, animadores de plateia. E se você se emocionar com isso, você vai acabar fazendo votos que você não vai dar conta de cumprir. Você vai assinar cheques que você não dá conta de compensar no dia certo. Então o Senhor olha para essa pessoa e fala assim: eu sondo o coração, mas eu sei que ela não está fazendo isso. E isso daí não é Deus pensando, é o Espírito Santo intercedendo. Porque a gente ora tudo errado e vai lá o Espírito Santo e conserta. Fala assim: não, Deus, calma. Ele tem vontade de cumprir isso daí, mas ele está numa situação tão danada, tão destruído, que ele está tentando de todas as formas, mas não é com o intuito de te enganar. Não é com o intuito de mentir para o Senhor. Não é. Ele está tentando de todas as formas. É por isso que ele votou assim. Mas isso não anula o erro de quem votou precipitadamente. Não anula. E aí eu fiz uma segunda pergunta para o Senhor: mas o que acontece com quem vota e não cumpre? Quem vota e não cumpre é chamado de quê? Tolo, sem juízo, maluco, doidão, cara parafuso solto, pino. Tem muito pino por aí, gente. Tem muito pino por aí. Tem tolo que é pastor, tem tolo que é ovelha, tem tolo que é ateu, tem tolo que faz coisa errada lá. Tem tolo de todo tipo. Tem tolo de todo tipo. Mas o que acontece com essa pessoa que é uma tola, que vota e não cumpre? Imagina que você me empresta um dinheiro. Eu falo assim: ô minha irmã, ô meu irmão, eu estou precisando aqui de R$100 emprestado, eu vou te pagar daqui 10 dias. E você me empresta, tira de onde não podia. Só que eu já estou com o meu orçamento comprometido para daqui 10 dias. Eu não vou ter como te pagar. Só que eu faço isso pela fé, pensando que alguma coisa extraordinária vai acontecer e eu vou conseguir te pagar. Eu não faço com o intuito de não pagar, como muitos fazem por aí. Muitos velhacos estelionatários fazem com o intuito de não pagar, outros não. E aqui eu abro até um parênteses: que tem de cristão fazendo isso, já comprando com intenção de não pagar, envergonhando o nome do Evangelho de Deus. Está assim, ó, crente velhaco, crente que não cumpre com votos que faz a Deus, nem com votos que fazem com o homem. Ai, mas é porque meu coração estava assim, acelerando tanto por aquela bolsa na promoção, por aquele sapato novo na promoção, ia ter um congresso e eu fui lá e comprei. Os emocionados, os tolos que votam e não cumprem. E aí você vai lá, passou 10 dias, me procura: pastor, você conseguiu fazer aquele depósito? Porque eu estou precisando aqui, estou contando com esse dinheiro.
para poder pagar uma conta. Ô meu irmão, sabe o que é, rapaz? É porque meu orçamento estava apertado e aí eu não consegui aqui. Deixa eu fazer um corre, eu vou ver. Faz o seguinte, divide isso para mim. Vou te pagar de 4 parcelas de R$25. E aí você fala, você vai me quebrar desse jeito, mas fazer o que, né? Então tá bom, dá uma entrada de 25, mais 3 de 25. Próxima vez que eu for te procurar de novo, você vai me emprestar? Não. Por quê? Porque eu agi como um tolo. E você não se agrada de tolos. A mesma coisa é Deus. A mesma coisa é o Senhor. Nós enchemos Deus de coisas, falando que nós vamos fazer e não fazemos nada. Você acha que Deus se agrada de pessoas sem palavras? Sem palavra? Pessoas que não têm credibilidade? Não. Se você não tem compromisso para cumprir com Deus aquilo que você vota, Deus também não vai ter mais compromisso com você. O que vai acontecer a próxima vez que você for votar? O Espírito Santo vai até falar: Senhor, ele está gemendo, Senhor, é porque está doendo. Aí Deus vai falar assim: eu entendo, mas da última vez ele votou e não cumpriu. Eu dei para ele a oportunidade. Como eu sou justo, eu não posso ser contrário à minha própria palavra. E talvez é por isso que você não tem tido muitos pedidos de oração atendidos, ainda que você tenha feito votos buscando ser atendidos. E é aqui que nós chegamos à terceira e última pergunta que eu fiz para com Deus. Dos dois tipos de pessoas que votam: o tolo e o malandro. Em qual classe que você está? Qual é a diferença do tolo e do malandro? O tolo, ele faz na intenção de pagar. Ele acha que ele vai conseguir pagar. O malandro não. O malandro já faz sabendo que não vai pagar. Já faz com a intenção de não pagar. É o picareta, o estelionatário, o vagabundo. É o tipo de pessoa que está com a vida desgramada e fala assim: vou lá para a igreja, que lá tem uns bestas que vão me ajudar. Eu vou lá para a igreja porque lá eles vão me dar cesta básica, que eu estou sem comida na minha casa. Eu vou lá para a igreja porque Deus vai me tirar dessa situação que eu estou aqui. Ai Deus, me tira dessa situação, que eu vou ser fiel ao Senhor. E vai morrer na situação que está, porque é um malandro que está querendo enganar a Deus, mas esquece que a Deus ninguém engana. Está lá, Gálatas capítulo 6, versículo 7. A Deus ninguém engana. Deus não se engana, nem se deixa enganar. Deus não. Então, para os malandros, os espertos de plantão, eu quero te dizer que você não vai conseguir chegar muito longe com isso. Lembra que um dos significados de tolo é sem juízo. Sem juízo. E tem muito malandro que é sem juízo. Tem o tolo, bobo, e tem o tolo malandro. Esse tolo malandro é aquele que acaba de chegar na igreja com a cara de coitadinho e fala assim: ô pastor, eu estou passando por um problema tão complicado, pastor. Ai, me empresta aqui um dinheiro para eu pagar minha conta de luz, porque eu estou lá à luz de vela. E eu digo para você, antes de querer ajudar um coitado, descubra por que ele está nessa situação, porque senão depois o coitado vai ser você. E aí você vai lá e empresta o dinheiro. O que acontece? A pessoa some da igreja. Por quê? Porque ele achou mais um besta para poder vir enganar. O problema do malandro é que ele acha que todo mundo é besta.
E uma hora ele acha alguém mais malandro e esperto do que ele. E a hora que ele cai do cavalo. É a hora que você vê nos noticiários, foi morto a tiros, porque estava enganando, que estava roubando, que estava dando calote, que estava fazendo isso e aquilo. Esses, Deus não ouve e nem vai ouvir, porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe a intenção do coração de cada um. Porque se o seu coração for bom, as suas intenções serão boas, as suas ações serão boas, você vai reagir de forma bondosa. Mas se o seu coração for ruim e perverso, todo o seu corpo está perdido, não vale para nada. Para nada. Nós somos seres, meus irmãos, dotados de consciência, racionais. Vivemos uma vida pautada de escolhas e elas definirão qual será o nosso destino. Qual foi o voto que você fez para Deus e que até hoje você não cumpriu? Qual foi o voto quando você estava pedindo para Deus uma saída, com a intenção de fazer, de cumprir, mas que até hoje você não cumpriu? Ou será que você estava passando por uma peleja, levantou a sua mão e fez um voto, declarou para o Senhor: eu entrego a minha vida a Ti, e agora você está querendo tomar de volta? É tempo de você se consertar com Deus, é tempo de você honrar e pagar todos os seus votos. Eu não sei qual foi o voto que você fez para Deus, sinceramente eu não sei, mas eu sei que o voto que Jesus fez na cruz, quando Ele disse: está consumado, esse permanece de pé, permanece valendo. E esse voto foi para que nós pudéssemos ter acesso livre a Deus, para que nós pudéssemos declarar que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, para que nós pudéssemos declarar que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Mas para que este voto tenha legalidade sobre nós, é necessário que nós levantemos do nosso lugar e façamos a nossa parte, entreguemos a nossa vida para o Senhor, neguemos a nós mesmos a todo tempo e todo dia e caminhemos em direção a Cristo, porque Ele, somente Ele, pode nos dar aquilo que nossa alma tanto anseia, que é a vida eterna. Um voto, meus irmãos, um voto, ele pode mudar o destino de uma cidade, ele pode mudar o destino de um país, de uma nação. E um voto, esse voto de entregar a sua vida para Cristo, ele pode e ele vai mudar e transformar para sempre a sua vida. Porque esse voto que nós votamos aqui na terra, ele tem validade de 4 anos. Mas o voto que nós votamos no céu, o voto que nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, o voto que nós declaramos que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ele faz com que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida. Amém? Que nessa noite você possa entregar a sua vida verdadeiramente para o Senhor, e que você venha verdadeiramente cumprir com tudo aquilo que você prometeu para o Senhor que faria. Não tem acordo que você fez com Deus que é caro demais. O acordo mais caro foi o acordo que Deus fez para conosco, de nos dar o seu único filho para morrer na cruz por um bando de gente que não vale absolutamente nada. Amém?